Fala-se muito nessa época sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E os irmãos sabem que a Páscoa é uma festa, ou foi uma festa instituída para que o povo sempre tivesse em sua memória aquilo que Cristo fez, aquilo que Deus fez. No Novo Testamento, a Santa Ceia é a Páscoa do Senhor Jesus, que também foi instituída com esse propósito. Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim". Daqui a pouco nós vamos participar da Ceia do Senhor. Mas antes eu queria fazer aqui uma recapitulação com os irmãos, no sentido de que, lendo a palavra, o Espírito de Deus nos edificasse nessa manhã, através dessa história. De certa forma, trazendo à nossa memória o verdadeiro sentido da Páscoa e destacando alguns detalhes tão importantes. Precisamos de um ponto de partida. Onde começou? Eu não sei se você teria essa resposta. De onde começou? Qual um texto, ou qual um fato que poderia marcar o início dessa história bonita? E os irmãos vão perceber, aqueles que se esqueceram, e olhando o texto vão relembrar dos detalhes e vão ver que, de fato, foi uma festa marcante pela sua riqueza de detalhes, uma festa que, de fato, foi diferente de todas as outras celebrações do povo de Israel. Os irmãos vão perceber isso. O texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, pode ser uma referência para nós, um ponto de partida. O texto diz assim, no capítulo 3, versículo 7, por favor, me acompanhe, você que já abriu a sua Bíblia. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do zebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Agora você dá um pulo aí na história, lá para o capítulo 12, por favor. E nós temos aí um período de tempo que nós não sabemos precisar exatamente quanto tempo foi. Mas o capítulo 12 é outro texto de referência para nós. Você vai acompanhando, por favor, na sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E
E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus abençoe essa palavra, meus irmãos, e possa aplicá-la nos nossos corações. Eu quero ler com os irmãos outros versículos ainda desse texto, mas, no primeiro momento, apenas esses textos da palavra de Deus para a nossa edificação. Amém? Os irmãos perceberam como que a Páscoa começou? Baseado nos textos que eu li e tomei por referência, disse o Senhor a Moisés: certamente, acompanhe comigo, por favor, versículo 7. Se você me acompanhar, você ajuda a resistir o sono aí. Certamente, o que Deus está dizendo a Moisés? Moisés, certamente. Você pode responder para mim? Certamente o quê? Certamente eu vi. Certamente eu vi. Certamente, Moisés, você pode ter absoluta certeza que os meus olhos estão atentos, que os meus ouvidos estão abertos. Certamente, Moisés, você pode ter plena convicção de que eu não sou indiferente ao que se passa com os meus filhos. Os irmãos, fica talvez um pouco difícil para a gente, porque são tantos anos que se passaram, o contexto cultural completamente diferente, mas dá para a gente ter uma ideia. Você pensar que esse povo está aqui mais ou menos de 400 a 430 anos, servindo como escravos numa nação ímpia que era o Egito. Você pode imaginar como que essas palavras caíram no coração de Moisés e posteriormente daquele povo. 400 anos, irmãos, de escravidão. 400 anos de sofrimento. Agora, a pergunta é, por que, pastor, tanto tempo no cativeiro egípcio? Por que tanto tempo em sofrimento? Você pode me responder também essa pergunta? Vamos estudar juntos. Por quê? Por que Deus permitiu isso? Qual é a razão básica para que esse povo permanecesse tanto tempo naquela situação?
Você pode responder isso apenas com uma palavra. É uma pergunta fácil, não é difícil. E você já tem a resposta. Qual é a razão? É uma palavra que hoje a gente não está usando muito. Desobediência, em outras palavras, por causa do pecado. Há duas lições que chamam muito a nossa atenção e há duas coisas que nós precisamos celebrar na Páscoa. A primeira delas, a gente podia trazer como algo negativo. As consequências graves do pecado na vida do ser humano. E isto aqui é algo que eu creio que, de fato, nós perdemos com o tempo o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque você percebe que todas as comemorações que a gente vê por aí, nenhuma delas nos faz lembrar disso. Que o pecado é algo tremendamente sério. É por causa dele que esse povo ficou 400 anos sofrendo. A gente conversa sobre esse assunto com as pessoas e, às vezes, você tem diferentes reações, né? Uma delas é assim. Eu não sei. Deus é amor. Será mesmo? Deus é amor. Será que o nosso Deus, o Deus que nós cremos, ele seria capaz de manter esse povo todo esse tempo? Sofrendo? E eu creio que talvez seja até por isso que o texto começa dizendo para nós acerca do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Moisés, certamente eu estou vendo. Vocês estão sofrendo as consequências do pecado, mas vocês estão debaixo dos meus olhos. A disciplina, Moisés, ela veio da minha parte. Moisés, eu estou no controle. Há duas coisas aqui que aparentemente não combinam, né? O amor de Deus e a sua justiça. Parece que essas coisas não combinam. Parece que elas se excluem na nossa vida. O pensamento moderno tem muitas dificuldades de aceitar um Deus assim. Deus de amor, mas, ao mesmo tempo, um Deus de juízo. Quem não quer o Deus de amor? Como é fácil explicar isso para as pessoas, mas como é difícil para o espírito moderno aceitar esse Deus que permite que nós soframos as consequências do pecado e que permite isso com propósito. E isso se reflete na nossa sociedade de uma forma tão poderosa que isso muda até a nossa relação familiar. Hoje, quando você fala em pai disciplinar filho, isso já causa constrangimento, isso já dá uma celeuma muito grande. Não é verdade? Há um tempo atrás, não. Mas hoje o espírito moderno resiste a essa palavra disciplina. A palavra de Deus, ao revelar o Deus que nós cremos, ela mostra claramente o caráter desse Deus como um Deus de amor, mas como um Deus também de disciplina e de juízo. E uma vida cristã saudável, uma vida cristã abençoada, é uma vida que compreende isso. Eu sirvo a um Deus de infinito e incompreensível amor, mas eu também sirvo um Deus que, no momento certo e na hora certa, quando precisa, Ele me disciplina. É lógico que aqui nós precisamos sempre lembrar que, assim como o amor de Deus é incompreensível, assim também a disciplina de Deus também é incompreensível. Não dá para a gente explicar a disciplina de Deus.
Porque às vezes a gente pensa que o amor de Deus é incompreensível, é incomensurável, é tão grande que eu não entendo, e é de fato isso mesmo, ele é misterioso, porque você pensa que o amor de Deus se revelou no fato dele ter dado o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, ainda pecadores, e você pensa, como que isso pode alguém oferecer o seu filho? E o autor bíblico diz, talvez a gente até aceitasse oferecer o filho por alguém sendo justo, mas um filho, ou dar o filho por pecadores, é incompreensível. E de fato é mesmo. E hoje, nessa manhã tão bonita, nós celebramos o amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que esse Deus é santo. Que esse Deus requer a nossa adoração, requer a nossa obediência, requer a nossa atenção. E é interessante que você observa no restante do texto, por ser uma leitura tão longa, a gente não fez, mas a orientação de Deus é muito rica em detalhes. Você observou aqui, no capítulo 12, eu quero destacar com vocês algum detalhe. Primeiramente, diz o texto aqui, que aquela seria uma data histórica, né? Esse será o principal dos meses. E aos 10 deste mês, no 10º dia, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada. E eu queria perguntar hoje para você, você já tomou o seu cordeiro? Você já tomou nos braços o seu cordeiro? Era um cordeiro para cada família. Então, imagina, o hebreu acordava pela manhã, ia lá no pasto, né? Iria separar o melhor cordeiro, o mais novo, o melhor de todos, o mais bonito, sem defeito. Ele ia pegar o melhor. Eu fico imaginando essa cena há muitos anos atrás. E talvez as crianças ali, né? Pai, o que o senhor está fazendo, papai? Ele falou, meu filho, Deus disse para nós separarmos o melhor, para nós sacrificarmos. Então o pai tomava aquele cordeiro, e era por família. Isso não é maravilhoso, irmãos, saber como que Deus cuida da nossa família? Como Deus cuida da nossa casa? Como Deus quer salvar a nossa casa? Já parou para pensar no interesse de Deus desde o início em salvar famílias? O quanto a gente sofre, né? Por ter familiares que ainda não servem a Deus. O quanto os pais lamentam isso, né? Filhos que ainda não têm o temor de Deus. O quanto a gente lamenta. Quando você, por exemplo, tem que participar de uma festa, de uma reunião na família, e você tem que participar de coisas ali que você não condiz muito com a sua fé, e como você fica constrangido, e como aquilo pesa o seu coração. Mas há um consolo aqui, querido. Há uma palavra de encorajamento aqui. Continue orando, continue dando testemunho, continue crendo que há um interesse de Deus em salvar a sua casa, um interesse especial de Deus em salvar a sua casa, em abençoar a sua família. Hoje, de forma simbólica, nós tomamos o nosso cordeiro e vamos tomar o nosso cordeiro nos braços e entregá-lo para o sacrifício. Quando nós relembramos o que Cristo fez por nós, e nós pedimos a Deus, Deus abençoe minha casa, abençoe os meus filhos, abençoe, estenda essa graça sobre a minha casa. Eu acho tão bonito o fato de que cada hebreu deveria, uma vez sacrificado aquele cordeiro, passar o sangue na porta, no umbral da porta.
E você observou como que seria, como que aconteceria? Eles iriam tomar o sangue, iriam colocar nas ombreiras, na verga, nas casas. Naquela noite, eles iriam comer carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. As ervas amargas, lembrando aqui exatamente o pecado. O texto diz no verso 11 uma coisa que é muito interessante, e é dessas coisas que Deus faz na vida da gente, que são tão simbólicas, tão bonitas e tão ricas. Vocês comerão esse cordeiro com os lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, e vocês vão comer com pressa. Isto é a Páscoa. Por que isso, hein? Lombos cingidos, cajado na mão, preparados para a partida. Porque o Egito não era o lugar deles. O Egito não era o lugar de ficar folgado. O Egito não era a casa deles. Assim como também esse mundo não é a nossa casa. Aqui não é lugar para a gente folgar. Nós estamos aqui Aqui não é a nossa casa. Irmãos, e que riqueza, né? Que bênção isso aqui, essa lembrança tão importante nos nossos dias, em que a gente tende a achar que aqui é o nosso ponto final. Achar que nós fomos feitos para esse mundo. Achar que nós precisamos tanto das coisas desse mundo. Não é essa, meus irmãos, a nossa grande luta. Nós vivemos aqui, precisamos das coisas desse mundo, mas nós não somos daqui, não fomos feitos para aqui. Como é necessário nos nossos dias desapegarmos das coisas desse mundo. Essa foi uma das coisas que mais Jesus, durante seu ministério, insistiu com seus discípulos. E foi por isso que Jesus, durante todo o seu ministério, levou um estilo de vida muito simples. E sempre exortou as pessoas a isso, a serem simples, a não viverem apegadas às coisas materiais, ao conforto e a essas coisas mais, a não acumular tesouros nessa vida. Como é importante essa lição? Os hebreus haviam se acostumado 430 anos. Gerações cresceram no Egito, naquela terra pagã e idólatra. Mas agora, Deus está dando aqui um choque neles para eles acordarem, dizendo: vocês não foram feitos para essa terra. Vocês não foram feitos para essa terra, acordem. O sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Meu irmão, quando Deus olha o sangue de Jesus sobre a sua vida, Ele passa por cima. Amém? Não haverá praga destruidora. Às vezes eu vejo crente apavorado com o diabo. Os crentes me perguntam: pastor, existe muito mesmo esse negócio de mal olhado? Fulano fez um serviço lá, assim, assado, será que a minha vida não está dando errado, né? Porque há um tempo atrás, meu irmão, se o sangue já foi aspergido na ombreira da porta do seu coração, não há praga que chegue na sua vida. Não há praga. A destruição aconteceria e seria algo terrível, o juízo de Deus naquela terra. Você pode imaginar aqui a morte dos primogênitos. Mas aquele que tivesse o sangue aspergido na sua porta poderia dormir tranquilo. Aquela noite eles estariam mais do que nunca seguros nas mãos de Deus.
enquanto a tragédia acontecia da porta para fora. Muitos de nós crescemos ouvindo e orando o salmo, né? Em paz, me deito. Quantos aqui cresceram ouvindo os pais falar isso, hein? Em paz, me deito. A gente dizia para os pais, não apaga a luz, não. Fica aqui comigo, né? Que eu estou com medo. Aí o pai orava o salmo com a gente. E a gente dormia. É isso mesmo, meu irmão. Em paz, nós podemos deitar e dormir. Porque o Senhor está cuidando de nós. O quanto nós precisamos dessa mensagem nesses dias. O verso 14 diz que esse dia seria por memorial. Deus sabe que nós, com muita facilidade, esquecemos das coisas. Não é verdade? Com muita facilidade, nós esquecemos das coisas. Principalmente, com muita facilidade, nós esquecemos das coisas que Deus fez e faz, de quem Deus é. Esquecemos. E a maior prova disso é que esse mesmo povo, depois de ser tirado do Egito, com uma manifestação poderosa de Deus, quando Moisés, conduzindo esse povo, chega diante do Mar Vermelho, e Moisés estende o seu cajado, ora, Deus abre o mar e faz o povo passar a pé enxuto, e o povo percebe, como nunca perceberam a manifestação do poder de Deus. Eles atravessam o mar, chegam do outro lado, celebram, fazem festa, mas pouco tempo depois esse mesmo povo está murmurando, porque eles estão agora caminhando por um tempo no deserto, e eles estão ali na possibilidade de faltar água, de faltar o pão, na possibilidade. E eles então são tomados pela preocupação, pela ansiedade, e começam a murmurar. Saíram da bênção muito fácil, como às vezes a gente sai, né? No domingo a gente está aqui cheio de alegria, e Deus fala ao nosso coração, a gente sai animado. Na segunda-feira, primeiro tropeção que a gente dá, a gente já fala, mas não é possível. Mas não é possível. E aí o coração já começa a estremecer, e nós já começamos a duvidar de tudo quanto Deus havia feito antes, e às vezes até nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Então esse povo ruim de memória, ingrato, deveria celebrar sempre a Páscoa e nunca mais esquecer que o pecado é algo tão grave, mas que o amor de Deus é maior. E que o olhar de Deus está sobre o povo. E que o prazer de Deus é em perdoar, o prazer de Deus é em libertar, o prazer de Deus é em salvar. O pecado, meus irmãos, nunca passará. Deus nunca fará vistas grossas ao pecado. Mas eu e você precisamos sempre crer no amor de Deus, que nos permite recomeçar. E nos permite recomeçar. Há uma promessa de Deus para a sua casa. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Há uma promessa de Deus para a sua casa de salvação. Eu quero terminar destacando mais duas coisas aqui. No capítulo 3, que nós lemos. O texto diz que certamente Deus vê, Deus ouve, e o versículo 8 diz que Deus desceu a fim de livrá-los. Deus vê, Deus ouve e Deus age. Deus vê o que está se passando comigo, Deus ouve a minha oração, o meu clamor, e Deus age na hora certa.
De que maneira Deus age? De muitas maneiras, mas Deus tem um método especial. O texto nos diz aqui que, logo depois de falar essas palavras, Deus se volta para Moisés e diz: Moisés, vem agora, e você será o meu instrumento para tirar esse povo de 400 anos de escravidão. Moisés, você é o meu método, você é a minha estratégia. Deus usa homens para libertar outros homens. Deus usa gente. Deus usa gente. Nós estamos com os lombos cingidos, nós estamos com o cajado na mão, nós estamos conscientes de que não somos deste mundo, estamos apenas de passagem, mas nós também precisamos estar conscientes que nós estamos com uma missão, enquanto estivermos aqui. Moisés, você é a minha estratégia, e você sabe muito bem, logo depois, quantas desculpas Moisés deu para não ir. Ó Deus, mas que eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Deus, mas eu não sei nem falar direito. E para cada justificativa de Moisés, Deus tinha uma resposta, até que Moisés foi e fez a vontade de Deus. E que obra, hein, gente? Que obra maravilhosa. Deus fez através de Moisés, assim também Ele quer fazer através de mim e de você. Isso é celebrar a Páscoa, no seu verdadeiro sentido. Que o Espírito de Deus, nessa manhã, e todos os dias da nossa vida, nunca nos permita esquecer disso. Nunca. A Bíblia diz que o nosso pecado estará sempre diante de nós. Mas muito mais, meu querido, o amor de Deus, pronto para perdoar e nos dizer assim: meu filho, vamos de novo, recomece. Muito mais. Nós cremos num Deus que vê, num Deus que ouve e num Deus que age. Nem tudo será sempre um mar de rosas. Nós teremos nessa vida, e nós passamos por tantas lutas, mas, acima de tudo, nós temos um Deus que se preocupa com os nossos problemas, e no momento certo Ele ouve a nossa oração e age. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que esse Deus quer usar você. Quais os seus argumentos? Eu não sei. Eu sei que todos eles têm resposta para Deus. Você é o método de Deus.